Oi, oi, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Papo de Batom, dessa nossa maratona de lives. Eu sou a Gabi Abaracon, apresentadora do Papo de Batom, e eu também sou hipnoterapeuta, decodificadora mente-corpo e mentora de autoconhecimento. E hoje a gente vai bater um papo super legal com a Raquel, que é nutricionista, sobre um assunto aí que a mulherada tá tendo uma certa dificuldade, tá sendo um desafio aí nessa quarentena. Oi, oi, meninas! Ive, Cris, boa tarde! E a gente vai conversar hoje sobre alimentação, sobre como manter uma alimentação equilibrada em momentos aí, né, em períodos conturbados, vamos dizer assim, né? E períodos conturbados não são só esse período, não é só esse período da quarentena, né? Na nossa vida a gente passa por diversos períodos conturbados. A quarentena está sendo mais um deles, né? E a gente vai conversar com a Raquel sobre como que a gente pode fazer, quais estratégias que a gente pode usar para a gente manter uma alimentação equilibrada, né? E ela vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso, vai contar pra gente qual a importância disso. A gente vai bater um papo com ela sobre. Vamos só esperar ela entrar aí pra gente chamar ela pro nosso papo. E quem tiver aí, mulherada que tá aí com a gente, vai deixando as dúvidas pra gente ir conversando com a Raquel. Aí, Raquel chegou! Vamos colocar a gente, tá carregando. Fazer esse papo aí super delícia. Raquel é nutricionista, tem uma abordagem super legal. Aí, hello! Cheguei! Seja bem-vinda Cheguei ao com o Papo de cabelo sem Batom mais problema. uma vez. Obrigada. Deixa eu achar uma Adriana. Ah, meu Deus, essa. Um olho de gatinho. Ah, muito bem. Raquel, se apresenta aí para a mulherada que ainda não te conhece. Raquel, a gente já fez um programa com a Raquel. Quem não assistiu, está lá no YouTube do Papo de Batom. Vai lá para assistir o programa que a Raquel participou. Então, eu sempre me apresento, Raquel. Eu já fiz uma introduçãozinha, falei sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, se apresenta aí para a mulherada que ainda não te conhece. Oi, mulher. Já tô vendo algumas pessoas aqui que me conhecem. E eu acabei de sair de outra live. Essas pessoas estavam na outra live, já pularam para essa agora. Ó, que O espetáculo! pessoal não Já vão cansa te de ouvir seguindo. minha voz, não. Vamos lá. Quando é bom, a gente não cansa, né, Raquel? Sei. É, Vamos lá. aceita, aceita. Bem, então, vamos falar com sua galera aí de Petrópolis. Pergunta o pessoal se eles querem que eu vá atender aí, Gabi. Quem sabe, né? Vou Isso chegar aí. aí, já fica a dica aí, ó, gente. Já falei com a Raquel que ela tem que vir atender aqui em Petrópolis. Quem concorda, manda aí, que eu sei que tem uma aí que já vai falar que concorda. Já tem dois pacientes aí em Petrópolis que já pediram para eu Aí, ir. ó, já vem, já vem. Eu sou nutricionista há 20 anos. O filtro faz parecer que não tem esse tempo todo, né? Aí, ó, terceiro passo Aí, ó, eu quero. já quebrada. Ó, Vamos embora. Enfim, eu sou nutricionista há 12 anos eu faço nutrição em consulta, trabalhava em hospital com pacientes graves que usam por via oral. eu não tô te ouvindo, Raquel. Peraí, vamos ver o que que aconteceu aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Me confirma aí se tá tudo certinho. Porque pra mim ficou, tá te carregando. Vamos ver. E aí, em Raquel, 2008, peraí. eu me especializei Tá te carregando aqui pra mim. Agora voltou. em funcional, Voltou. depois nutrição ortomolecular mental, para atender pacientes
tá falhando. É só comigo que tá falhando. Tá sem som. Ah, não, ela mandou aí, tá sem som. Vamos ver. Peraí. Estão me Não tô te ouvindo. Tá picotado. ouvindo. Pergunto se elas estão me ouvindo. Vamos lá. Tá ruim também. Show. Vamos ver aí se a Raquel a gente volta. Vocês estão me ouvindo bem? Se tá me ouvindo bem, me dá um ok aí, que aí eu vou colocar a Raquel de novo pra gente testar. Vamos ver que tá pra ela entrar. Exatamente, também não tava ouvindo. Show. Raquel, Estão me ouvindo? tô te ouvindo. Sim. Tá travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. O problema é que quando sai, volta, o filtro sai junto de novo, gente. Tem que ficar agarrado aqui na pessoa. Já podia sair com a gente, né, daqui. Saí, assim, me olhei no espelho, tô com filtro em mim. Então, há 12 anos eu faço nutrição funcional, ortomolecular e nutrição comportamental. Eu sou Uhum. bombeiro também, sou militar, coronel do bombeiro. Lá. O que você acha interessante a gente falar? O que você quer saber? Então, Raquel, o que a gente tá lá, ó, é da gente colocar que a gente conversou antes da gente falar de como a gente conseguir, nos períodos conturbados aí, a gente manter uma alimentação equilibrada. Porque a mulherada tá tendo uma certa dificuldade, né, de nesse período aí da quarentena, de conseguir manter uma alimentação, né, legal, equilibrada. O que que você tem percebido aí de mais dificuldade da mulherada? Como que tá sendo aí? Tá carregando a Raquel de novo pra mim. Raquel? Você está Não. travada. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Agora eu te vejo se mexendo. Vamos ver, gente. A internet está dando um olezinho na gente, mas a gente é brasileira, a gente não desiste. Vamos ver o que que vai acontecer. Vocês continuam me ouvindo? Só para eu saber se vocês continuam me ouvindo. Show. Tá, ok. Continuo funcionando. Raquel já vai voltar. Vamos ver. Voltou. Cruzem os dedos, que rufem os tambores, que Raquel vai funcionar agora, Brasil. Vamos lá. Eu queria fazer um Voltou? adendo. Aham. Agora Ah, deixa de ser filtro, né? Deixa assim do jeito que eu sou mesmo. não, deixa sem filtro. Você tá linda assim, você sabe disso. Para aí que não precisa de filtro. Mas Eu queria fazer uma observação que é o seguinte: eu tenho assistido muitas lives, pessoas em Brasília, no Rio, em São Paulo, tudo quanto é canto, e as lives estão travando, caindo, acontecendo isso. Eu não sei se é uma sobrecarga, as pessoas vão para o Wi-Fi, vai para o 4G. eu acho que é do Instagram e da internet em si. Você tá com Wi-Fi ou você tá com 4G? Eu tô 4G, já desisti do Wi-Fi. É, então, eu também outro dia eu tive que fazer toda no 4G. Hoje o Wi-Fi tá tranquilo. Mas conta aí, Raquel, o que que é a maior dificuldade que você tá vendo do pessoal aí na quarentena para manter uma alimentação equilibrada? Bem, a maior dificuldade é ter uma rotina. O que que eu vejo? As pessoas estão dormindo mais tarde do que elas dormiam, consequentemente, acordam mais tarde e já começam a fazer as refeições todas fora do horário habitual. Muitas pessoas ainda estão sem uma funcionária em casa, então elas acordam, começam a fazer as atividades de casa, se envolvem ali com os filhos que estão fazendo as atividades em casa também, elas precisam
de ajuda, né, essas crianças, então elas acabam se enrolando para fazer o almoço, almoçam 3 horas da tarde, aí à tarde não lancha, aí à noite quer comer um monte de besteira, aí elas já estão cansadas, pede um lanche no iFood. Então, Que é mais resumindo, fácil, né? exatamente, resumindo, o que eu percebo de maior dificuldade é a falta de rotina, de seguir os horários os mais próximos possíveis do que elas faziam antes. E sem rotina, sem regra, você acaba inconscientemente não tendo regra também qualitativamente. Tipo assim, eu já estou sem regra, eu já estou sem fazer atividade física, vou comer um docinho, vou comer um chocolatinho, vou pedir um hambúrguer de segunda-feira, sabe? E isso vai ficando recorrente, porque uma outra coisa que está acontecendo também agora é um ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Porque se houvesse uma programação, assim, por exemplo, você está de férias, você sabe que em janeiro você está de férias, já 1º de fevereiro você vai voltar a trabalhar. E agora, a Não situação tem, que né? tá. Quando que a gente volta a trabalhar? Quando que as lojas vão abrir? Quando que vai ter um evento ao vivo? Quando? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. As coisas vão melhorar? Vai piorar? Ô, Piorar em que... Raquel, até uma coisa que eu estava falando antes de você entrar, que é importante a gente até ressaltar isso também, que a gente tinha comentado de alimentação equilibrada em momentos conturbados, né? Em períodos conturbados. Porque a quarentena ela não é o único momento conturbado que a gente passa na nossa vida, a gente já passou por diversos. E uma das Uhum. primeiras coisas que desanda é a nossa alimentação. É. Não é só alimentação, é o autocuidado, né? O sono, sai da rotina. São as 4 coisas básicas. É o sono, atividade física, a água e a alimentação. E As pessoas exatamente. desregram na água, param de fazer atividade física, começam a dormir mal e começam a comer mal, né? É o pacote. Uhum. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm um pensamento exatamente contrário, assim, já tá tudo ruim, eu tô privada de fazer um Ah, monte deixa de pra lá, né? coisa, não vou me privar de comer coisas que eu quero, né? E quando o pensamento deveria ser exatamente o contrário, eu não vou me privar de me cuidar, já que eu tô nesse momento e não sei o que vai acontecer. É totalmente incoerente as pessoas ficarem buscando alimentos para melhorar a imunidade, mas não ter uma rotina que favoreça a imunidade. Elas dormem pouco, né? Ficam até tarde assistindo série, mexendo no celular, fazendo qualquer coisa assim. Acordam, às vezes tem que acordar cedo, porque tem aquela rotina ali das crianças que precisa ser feitas. Não faz compra, né? Aí fala, não como fruto, mas também não tinha fruto, não se organizou para comprar, para pedir, enfim, vira tudo uma Exatamente. bagunça. Então, assim, resumindo a resposta à sua pergunta, maior dificuldade, falta de rotina. Então, a pessoa precisa se organizar e precisa ter vontade de ter uma rotina mesmo dentro desse período. E assim, Uhum. ao invés de ter um olhar de privação, eu estou me privando de comer isso, comer aquilo, não. O olhar deve ser de escolha. Eu estou escolhendo comer isso do que aquilo. Também não significa que a pessoa não possa escolher comer uma pizza no domingo, não possa escolher Sim, comer um doce. Ela pode escolher, ok. O corpo dela vai responder bem se ela, na rotina, estiver se alimentando bem. Se ela e tiver. Raquel, Uhum. uma coisa muito legal que você falou que é escolha, né? Tudo é escolha. E eu costumo falar, até na época que eu trabalhei como personal, né, que eu falava muito isso, que eu tive alguns anos aí como educadora física, agora que eu tô 100% dedicada ao autoconhecimento, né, à hipnoterapia, DMC e tudo mais, eu sempre falava, quando você escolhe não se exercitar, você inconscientemente também está escolhendo correr o risco de ter uma doença, de não ficar, né, de ter todas as questões que vêm atreladas ao sedentarismo. Quando você escolhe comer aquela pizza todo dia, comer a porcaria todo dia, você está escolhendo também
poder ter problemas relacionados à sua alimentação, a estômago, intestino e tudo mais. Então, mesmo quando você não escolhe aquilo, você está escolhendo também. É. Né? A gente tem sempre que Você olhar para finge isso. que não escolhe, né? Você finge que É, não escolhe. É a questão da autorresponsabilidade, né? A gente joga, por causa da quarentena, por causa do meu horário de trabalho, por causa de não sei o quê, né? Semana passada, eu estava em 2 grupos de desafio e as missões simples, né? Raquel, você ficou muda para mim de novo. Travou aí para vocês também? Tinham até mandado aqui que estava travando muito, mas para mim estava normal. Agora que resolveu travar de novo. Está me ouvindo bem, Raquel? Não te ouço. Tá travando. Vamos lá. A Jaque também falou que não tá ouvindo. Desafiantes que você realmente precisava, disciplina para Volta. fazer todos os dias, mas não são coisas difíceis de serem Espera aí que feitas. tá carregando. Porque... Carregando. Vamos ver. Agora voltou. Não? Fiquei? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Agora tô. Sabe por que você não tá me ouvindo? Porque eu tava com filtro. Esse Instagram quer que eu fique com a cara... Pera aí. Vou ter que ligar uma Não luz coloca aqui. filtro. Não vou colocar. Da próxima vez eu coloco uma maquiagem que eu tava me garantindo no filtro, não deu certo. Não, tá vendo? Ele não quis que você fique de filtro. Tá bom. Vou botar uma luz aqui para ver se melhora a situação. Vamos embora. Vamos lá, vamos ver se a internet agora ajuda. Vamos embora. Mas aí você falou que estava na semana de desafio e que as pessoas, elas não fazem. Pois elas podiam ter feito isso antes da proposta do desafio, porque não são coisas difíceis. Mas elas precisavam se comprometer naquele momento. A partir de agora eu vou fazer isso todos os dias. Mas são coisas tão simples que elas já poderiam estar fazendo antes. Como qualquer uma de nós, né? A gente pode fazer atividade física 4 vezes por semana. A gente pode tomar água suficiente todos os dias. A gente pode comer fruta todos os dias. É só a gente se disponibilizar para isso. Então, elas fizeram isso. Semana passada, semana retrasada, a quarentena tá há 40 dias. Então, assim, a circunstância não mudou. O que mudou foi a disponibilidade delas de fazerem. Elas continuam na quarentena, continuam sem funcionar em casa, continuam com o filho estudando em casa. Então, tudo que estava acontecendo há um mês atrás continuou na semana passada. Mas na semana passada, elas se disponibilizaram a fazer. Então, é uma questão de escolha. Elas escolheram fazer por elas naquele momento. Isso é muito importante, porque a mulher, normalmente, é o amparo da casa. É ela que organiza as coisas, é ela que prepara comida para todo mundo, é ela que gerencia os filhos ali, se está estudando, se não está, se as aulas online estão acontecendo ou não, enfim. Só que para ela fazer aquilo tudo com as pessoas, ela precisa estar bem, né? A própria questão emocional, o equilíbrio emocional das pessoas em casa, não é que seja responsabilidade dela, mas se ela estiver bem, os filhos tendem a estar bem, né? Se você sente que está tudo bem com sua mãe, que ela está segura, eles vão ficar também. Agora, se sua mãe está desestruturada, está deprimida, está nervosa, está arrancando os cabelos, é lógico que os filhos vão ficar mais inseguros também. Então, essa atmosfera de insegurança desestabiliza o mundo. E quanto menos estável emocionalmente a gente está, menor a nossa capacidade de fazer boas escolhas, né? E, Raquel, é o que você falou, né? É autocuidado. Exatamente. Cuidar desses 4 pilares, assim, é você cuidar de você. E se você não tá bem, as coisas à sua volta não vão estar bem. Você não vai poder cuidar de ninguém se você não estiver bem.
E tem Exatamente. pessoas que falam, né? Tipo, ah, mas eu cuidar de mim primeiro é egoísmo. Pelo contrário, é um ato de amor ao próximo, assim, enorme. Porque quando você tá bem, quando você tá se cuidando, você consegue ajudar o outro. Se você não se cuida e você não tá bem, tu não ajuda ninguém. Exatamente. A gente dá o que a gente tem, né, Gabi? Porque assim, e tem aquela história Exatamente. que o que a gente faz fala tão alto que o outro não escuta o som da nossa voz. O que adianta eu ficar falando para os meus filhos? Olha, vocês precisam se cuidar, vocês precisam se alimentar, vocês precisam dormir bem, vocês não podem ficar mexendo no celular até 2 horas da manhã. Se eu faço isso, imagina a confusão na cabeça dos filhos, né? Das pessoas à nossa volta. Ela fala uma coisa e faz outra, né? É. Como é que é isso? E tem até, Raquel, uma frase que o Joel fala muito, que eu venho vivendo muito ela, percebendo que. Explica quem é Joel. Joel é íntimo seu. Ah, não, mas a maioria aí conhece. Mas vamos lá, o Joel, ele é o meu mentor de carreira e de negócio. E ele fala uma frase que eu venho vivendo muito, que eu vejo nas pessoas, né? E é muito do que a Raquel tá falando aí, que é a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Na hora que você tá fazendo, às vezes você não precisa falar mais nada, é o que a Raquel falou. A pessoa ela vai pelo seu exemplo, ela vai te imitar. E é que nem, cara, criança copia. Não adianta você falar o que ela tem que fazer, ela vai copiar exatamente o que você estiver fazendo. Então, ainda mais a mulherada que tem filho em casa, nossa senhora, isso é muito importante. Não adianta você fazer essa confusão aí que a Raquel tá falando, né? Que você pede uma coisa, mas você não faz o que você tá pedindo. Como que faz? E até os maridos também. Isso acontece muito, né? As mulheres começam a emagrecer e eles começam a seguir. Agora, imagina que eu passo uma proposta de alimentação para você e você reclama o tempo inteiro. Você fala para o seu marido para ele seguir o que você faz, mas você reclama o tempo inteiro. Que você está passando fome, que você queria comer isso, não pode, que isso é muito ruim. Você acha que ele vai seguir o que você está falando se Óbvio que não. para ele que você está sofrendo fazendo aquilo dali? E Agora, quando. Raquel, ó, desculpa te interromper, ó. Uma coisa que me veio na cabeça que é muito importante, muito importante. Eu, como eu trabalho com essa questão de mentalidade, né, e tudo mais, se você fica dando mensagem para tua mente que aquilo é ruim, que vai ser dolorido, que não é legal, que é sofrido, ela vai deixar você fazer? Não vai, ela vai te afastar daquilo que nem diabo foge da cruz. Exatamente. E vai criar em você também uma expectativa de que aquilo está acabando. Chega, só vou até ali, é só mais hoje. Quando você vai na disciplina, você vai na Sim, raça. É quando você chega um dia que acontece alguma coisa, você fala, chega, não quero mais isso. Por que aquele ambiente está ruim para você? Como qualquer outra coisa na vida, né? Se você está submetido a um emprego que é muito ruim para você, mas você precisa, você vai ficando, vai ficando. Até o dia que acontece alguma coisa que você coloca na balança e fala assim, ficar aqui é muito ruim para mim, eu tô fora. Então, em relação à alimentação, é a mesma coisa. Se você entende, exatamente. se você coloca um olhar muito mais nos benefícios daquilo é, do que ficar pensando, eu estou privada disso, privada daquilo, e estou assim, fazendo boas escolhas, isso está me deixando com mais energia, está mais disposta. Eu até me lembrei de uma coisa aqui, que tem algumas pessoas que ainda colocam toda a expectativa da mudança na alimentação no peso. E é óbvio, né, pensando principalmente na mulher, que ela tem sempre uma expectativa de peso além do que o corpo dela vai dar, ou mais rápido. Vamos supor que a mulher precisa perder 6 quilos. Ela precisa perder 6, mas ela já quer perder 8. E se ela tem a expectativa de perder 6 em 3 meses, ela já quer perder 6 em 1 mês e meio. E se aquela É, resposta não é de acordo com o que ela quer, ela invalida todos os outros benefícios que a mudança na alimentação está trazendo. Ela melhora a libido, ela melhora a candidíase de repetição, ela fica mais disposta, ela tem mais foco, concentração, melhor resultado no trabalho.
ela começa a correr antes, não conseguia. As roupas começam a entrar, mas ela não quer saber se a Ela roupa... ignora Ela tudo quer saber isso, né? qual é o número que está ali na balança, se tá... Gente, a balança não diz nada pra gente, né, Raquel? Ela só diz um número. Exatamente. O que diz é a roupa, né? Acontece muito assim, a pessoa vem e fala assim, olha, eu não me pesei, mas eu tô ótima. Essa roupa aqui não entrava em mim há 3 anos. Meu marido tá dizendo que eu emagreci, tá todo mundo dizendo que eu emagreci. Meu marido me abraçou por trás e falou, nossa, você tá mais fina. Aí tá bom. Aí ela sobe na balança. Quando ela sobe na balança, por exemplo, ela vê 2,5 kg, ela fica assim, 2,5 kg. Aquilo gera. Ela esquece tudo que ela teve. É. Né? Todos os benefícios que ela teve em relação àquela mudança na alimentação. Né? E uma outra coisa também importante. A nutrição funcional, ela leva a uma perda muito maior de gordura. Então, assim, por quê? Quando a gente trabalha com a nutrição funcional, ela trabalha com restabelecer o equilíbrio do corpo. Se o corpo está equilibrado, naturalmente ele vai diminuindo o excesso de gordura. Por isso a resposta não é rápida, porque o corpo não entra em equilíbrio em 2 semanas, né? Isso Uhum. por um tempo. Só que o resultado que você tem é muito mais duradouro e quanto mais tempo você for mantendo aquela rotina alimentar, mais benefício você vai tendo ao longo do tempo. Então, assim, como você perde gordura e preserva a massa muscular, muitas vezes você não perde muito peso. Você não precisa perder 5 quilos para suas roupas ficarem folgadas, para as roupas entrarem, para as pessoas Para perceberem que... perder vários centímetros de circunferência abdominal. Eu atendi hoje uma paciente de, eu acho que 61 anos. Ela diminuiu 6 centímetros no abdômen. É muita coisa. É muita E coisa. Resultado Raquel, bom. explica pra gente qual que é a diferença da nutrição tradicional para nutrição funcional que você falou. Então, na nutrição tradicional, há 20 anos atrás, a gente aprendeu na faculdade a contar calorias, né? Ah, para emagrecer X quilos, você tem que fazer uma dieta de 1.800 calorias, 2.000 calorias. Só que hoje em dia a gente sabe que não acontece desse jeito. Por exemplo, você vai fazer uma esteira. Imagina, numa situação muito hipotética, que eu e você tivéssemos a mesma idade. Tá muito distante. Mas vamos imaginar que a gente tivesse a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura. E nós duas fôssemos fazer esteira e a gente fizesse meia hora de esteira, 5 km/h. E aparecer ali na esteira quantas calorias a gente gastou naquele Uhum, tempo. As pessoas às vezes ainda falam, fiz meia hora de esteira, gastei, queimei tantas calorias, alguma expressão assim. Só que uhum. aquilo é uma informação completamente nula, porque o quanto você emagrece depende do seu metabolismo, do seu sistema imunológico, do seu sistema Tem muito hormonal, mais coisa envolvida, né? muitas coisas envolvidas. Então, na nutrição funcional, a gente usa uma rotina alimentar e a introdução de alimentos que agem em cada um desses sistemas, né? No primeiro momento de consulta, a gente faz uma anamnese com zilhões de perguntas, inclusive se você nasceu de parto normal, cesárea, se você foi amamentado. E tem as perguntas básicas, e a partir daquelas respostas básicas, a gente vai buscando outras. Além disso, eu preciso conhecer. Eu faço um teste de perfil comportamental, eu analiso como você se comporta diante da alimentação. Então, assim, todo esse conjunto vai fazer com que eu saiba quais são os alimentos que vão favorecer cada um desses sistemas. Porque a gente Legal. sabe o seguinte, que a obesidade é uma doença nutri, neuroimuno, endócrino, metabólica. Então, qualquer um desses 5 sistemas pode estar comprometido para gerar obesidade ou sobrepeso. Então, não adianta Entendi. você contar caloria, né? Se você tiver um sistema imunológico desequilibrado, vai acumular gordura. Se você tiver uma questão hormonal envolvida, vai acumular gordura. Eu, por exemplo, tive um desequilíbrio hormonal e eu brinco e falo assim, sabe? Imagina uma lata de tinta verde. Caiu essa lata na minha cabeça, foi espalhando tinta verde por todo o meu corpo.
essa tinta verde era gordura. Eu me olhava no espelho e parecia que eu vi uma capa de gordura no meu corpo todo, sabe? Por Aham. conta da alteração hormonal que eu tive que ir corrigindo, que eu levei quase um ano para corrigir, né? Então, não é com 2 semanas que isso acontece. Mesmo eu tendo uma alimentação saudável, fazendo atividade física, eu levei tempo para reajustar toda essa bagunça hormonal aí para as coisas entrarem nos eixos. E Raquel, uma coisa que me veio na cabeça enquanto eu estava ouvindo você falando, de que você entende a pessoa, né, em vários contextos, porque a alimentação, até a gente escuta o pessoal falar, né, que a gente se alimenta não só de comida, a gente se alimenta de informação, a gente se alimenta de várias outras fontes. Então, isso também desequilibra o nosso sistema. E ainda mais agora, né? Nesse período conturbado em específico que a gente está passando, mas em qualquer período conturbado que a gente passa aí da vida, a nossa roda da vida, né, que tem todas as áreas, ela desequilibra e aí sai desequilibrando todas as outras partes. Você comentou da questão da rotina e até passou alguma perguntinha aí do tipo assim, tá, mas o que que eu posso fazer, né, nesse período? O que que além da rotina eu posso fazer? O que que é melhor eu focar? O que que você poderia dar assim de dica para quem está aí acompanhando a gente para poder colocar em prática, tipo, agora? Tá, deixa eu só ver, passou uma pergunta aqui, que talvez tenha relação com isso que você falou, para a gente não deixar de responder. A Jaqueline Braga perguntou, você pode nos dar uma dica como montar um cardápio simples? Eu não sei, cardápio são pratos, né? Não é uma coisa Aham, assim muito fácil para eu falar assim agora. Mas de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, bem geralzona aham, mesmo. Basicamente, o que a gente deve fazer? Fazer um café da manhã, almoço, um bom lanche da tarde e uma refeição leve à noite. Essa refeição leve deve ser o mais parecido possível com o almoço, né? Ainda tem pessoas que acham que almoçar e jantar engorda, que elas têm que comer pão, um biscoitinho, um chá com torrada antes de dormir. Não. O nosso corpo precisa de nutrientes e comer, por exemplo, salada só no almoço não é suficiente para ter um aporte de nutrientes para fazer o corpo funcionar melhor. E às vezes as pessoas ficam preocupadas. Carboidrato, proteína, eu preciso comer mais proteína para aumentar a massa muscular, carboidrato engorda. Mas às vezes o que está fazendo ela engordar é a falta de nutrientes para botar o metabolismo dela para funcionar bem. para funcionar. Então, assim, preciso café da manhã, o almoço, refeição da tarde, lanche e refeição da noite. Já. No meio da manhã, depende da pessoa, porque tem gente que toma um café 9 da manhã, almoça meio-dia, então não precisa fazer nenhum lanche no meio da manhã. Tem gente que toma café da manhã às 7. Então, esse lanche da manhã fica meio de acordo com a rotina. E o lanche da tarde, às vezes tem gente que almoça 11h30, meio-dia, só chega a casa 8, 9 horas da noite. Então, essa pessoa precisa fazer 2 lanches à tarde. Então, depende muito. Agora, uma coisa que eu vou aproveitar para falar. O lanche da tarde é muito importante para sustentar uma refeição leve à noite. Às vezes, a Interessante. pessoa não come nada à tarde e fala assim, meu problema é à noite. Eu chego a casa morrendo de fome, querendo comer as paredes. Mas o problema não é à noite. O problema é que a pessoa almoçou meio-dia, trabalhou a tarde inteira, estressada, num ambiente de pressão, às vezes num ambiente que ela não gostaria de estar. Então ela chega a casa com fome, com hipoglicemia, não hipoglicemia de passar mal, mas uma Sim, necessidade no corpo de carboidrato. E com aí ela muita fome, né? porque ela não teve o dia que ela gostaria de ter. Então ela vai buscar uma compensação, tipo, hoje eu mereço comer. Então vai juntar a fome emocional com a fome física. O corpo dela precisa de nutrientes e a alma dela precisa se alimentar de alguma coisa. E essa pessoa não vai chegar em casa querendo comer uma castanha ou um abacate. Ela vai Vai chegar em querer casa até o reboco da parede. um pão, uma pizza, um salgadinho, É porque que o nem o corpo pessoal fala, os memes que estão aí, né? Tipo, tô comendo que nem uma capivara raivosa. eu tenho uma paciente que fala isso, capivara raivosa.
Então, basicamente, é importante ter esse lanche da tarde para sustentar, um lanche da tarde com carboidrato para sustentar uma refeição leve à noite. Às vezes a pessoa também come à tarde uma maçã. Gente, maçã não é suficiente, né? Tem pacientes também que já me falou assim, mas comer pão à tarde, comer um sanduíche à tarde é muito pesado. Aí a pessoa não come sanduíche à tarde, come uma maçã. Aí ela À chega. noite, come o sanduíche. Exatamente. Ela chega a casa e come uma coisinha antes da atividade física. Aí chega da atividade física 10 horas da noite e come o sanduíche. Eu falo assim, mas o pão 10 horas da noite pode e 4 horas da tarde não pode? E existe também uma questão hormonal que no período da tarde, em torno de 4 da tarde, a gente tem um pico de cortisol. E depois desse Aham. horário, o cortisol começa a baixar e aumentar um pouco a insulina. Então, se não há equilíbrio de alimentação nesse horário, se você alimenta a insulina 8, 9 horas da noite, a insulina é um hormônio lipogênico, faz depósito de gordura, então já baba o negócio inteiro. Uma outra dica também é fazer um jejum noturno de 12 horas. O jejum de 16 horas, de 18, de 24, são estratégias que precisam ser individualizadas. Eu não posso falar, quem quiser faz de 18, quem quiser faz... Não dá. Mas o jejum de 12 é um jejum fisiológico, né? É normal para o nosso corpo, ele sabe lidar com isso muito bem. A não ser pessoas, por exemplo, diabéticas, que usam insulina à noite, precisa de um ajuste aí da glicemia, é outra história. Mas, Aham. de maneira geral, parar de comer 7 da noite, comer no outro dia 7 da manhã, é extremamente favorável para o metabolismo, porque durante essas 12 horas de jejum, o corpo vai se preparar para trabalhar melhor no dia seguinte. Metabolicamente, ele vai sendo favorecido para trabalhar no dia seguinte, tá? Interessante. Como você perguntou, assim, o que você pode começar a fazer agora? Uhum. Engraçado que às vezes as coisas mais simples são as que as pessoas dão menos valor. Se eu puder te falar assim, o que você pode começar a fazer agora? Duas O coisas. óbvio. Fazer atividade física 4 vezes por semana e tomar de 25 a 30 ml de água todos os dias. Se você fizer isso, se as pessoas fizerem isso, elas estão já trazendo um grande benefício para o corpo. Uma outra coisa, o que eu posso fazer agora? Dormir 8 horas por noite. Porque tem gente que realmente tem um tempo menor de sono porque ela está atarefada. Mas a grande parte é porque está no celular, é porque está vendo série. Pô, ok, Ou ver dorme série. muito mais que isso, né, Raquel? Eu vejo poucas pessoas dormindo mais que isso. Eu vejo Tem, na muitas pessoas. quarentena, na quarentena eu tenho recebido mensagem de várias pessoas que estão dormindo muito. Do tipo É, assim, dormem tarde, mas também acordam muito tarde. E é o que é, você falou, é muito pessoal, né? Não tem uma regra assim. A maioria fica bem com 8 horas de sono. Eu conheço pessoas que ficam bem com 5 horas. Eu falo, meu sonho ficar bem com 5 horas, porque eu não fico. Eu fico bem com 6 horas e meia, 7 horas. Não, depois de um tempo a pessoa vai ótimo. dar pinote, cara. Exatamente. Né? Ficar bem é uma coisa, o corpo estar bem é outra. A pessoa pode falar, não, eu A fico questão é bem, sustentar, né, mas Raquel? É ser sustentável. exatamente. A gente precisa entender o seguinte: o que a gente quer fazer? A gente é tão pouco submisso a, a algumas regras que a gente não tem como mudar. Por exemplo, nosso corpo foi feito para dormir à noite e ficar acordado de dia. Tem gente que quer mudar, porque ele não quer aceitar. Não, eu gosto de dormir 3 horas da manhã, acordar meio-dia. Ok, só que vai dar problema. Já existem vários estudos mostrando graus de obesidade em pessoas que têm esse horário trocado de sono, né? Quem precisa trabalhar à noite, não tem jeito, né? Mas é fato isso. Então, assim, o corpo foi feito para dormir em torno de 8 horas por noite. A gente precisa dessas 8 horas de descanso para refazer os mecanismos para funcionar durante o dia. Uma pessoa dizer eu durmo 5 horas e fico bem, ela está me dizendo assim, eu não tenho sintoma.
mas isso não significa que o corpo dela tá bem. É igual Não uma pessoa... significa que a longo prazo vai estar bem, né, Raquel? Que a gente estava conversando outro dia, né? Até o meu exemplo, que eu falo, eu agora estou bem, não em questão de sono, de alimentação, né? Porque eu tenho que alinhar muito mais coisas na minha alimentação. Hoje eu estou bem, mas quem garante que eu continuar por mais 20 anos do mesmo jeito que eu tô agora, se eu botar bem lá na frente, né? É. E as pessoas tendem a se mexer, a tomar alguma providência quando elas têm sintoma. Então, se elas estão bem, elas continuam fazendo aquilo. A melhor coisa é prevenir, né, Raquel? Pra que vai esperar aparecer o sintoma? Exatamente. Por exemplo, em relação à água. Por que tanta gente não toma água? Porque nada acontece. Ela não toma água e ela não percebe nada de diferente no corpo dela, se ela toma ou se ela não toma. Ah, já que colocou aí, olha a chinela. O quê? Olha a chinela. É uma coisa que o Joel fala, que a chinela canta. Na hora que começa assunto assim que meio que dá umas porradas no pessoal, é a chinela. Então, as pessoas não têm uma percepção muito evidente da falta de água, a não ser do intestino. E eles falam, algumas pessoas falam assim, seu intestino funciona bem? Quando eu tomo água, funciona. Quando eu paro de tomar, não funciona. E ok, ela não está tomando, o intestino não está funcionando, para ela está tudo certo. Né? Então, Ai, assim, gente. por exemplo, em várias questões, né? Se você convive com pessoas e você trata elas mal e aquilo não tem nenhum reflexo para você, você continua fazendo aquilo. Se você não tem controle do seu dinheiro, você fica gastando e não está percebendo que você não está conseguindo pagar suas contas, você continua fazendo aquilo. Então, a necessidade faz só pular, né? Quando alguém te fala, você não tem mais dinheiro, se vira, você começa a controlar. Aí Se você muda. se afastar de você, você começa a tratá-las melhor. Se o seu corpo começa a dar problema, você começa a cuidar. Só que a gente precisa pensar o seguinte, tem coisas que não tem como corrigir. Né? Por exemplo, quando você Depois que descobre der a M, não tem mais volta, né? quando você descobre que você tem uma doença autoimune, quando você descobre um câncer, não estou dizendo que a falta de água vai gerar um câncer, mas a falta de equilíbrio no corpo aumenta a chance de desenvolver um câncer. Sim, Porque total. todas as pessoas produzem células cancerígenas todos os dias e o fato dessas células se replicarem e virarem uma doença ou não tem muita relação com o sistema imunológico. É óbvio que tem hereditariedade, tem um tipo de câncer, uma série de coisas. Mas você ter um sistema imunológico que te protege faz uma grande diferença. Aí a pessoa, quando descobre que está doente, quer se cuidar. Ok, vai minimizar os problemas ali. Mas para que esperar ficar doente? E uma coisa que você falou assim, sobre o tempo é o seguinte. Eu tenho 44 anos. Você tem quanto, Gabi? 14? 18? Ai, palhaça, 29. 29. Tá velha, hein, Gabi? Tô velha, meu Deus, a PVC. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem muito mais... A gente não, você, né? Tem muito mais tempo ainda de vida pela frente. Eu tô mais ou menos na metade do tempo. Então, a gente precisa cuidar, porque a gente não vai viver uma semana ou 2 meses, né? Então, a gente precisa alimentar o nosso corpo da melhor forma possível para ele sustentar tudo que a gente quer fazer. Ó, a Elaine, desculpa te interromper, a Elaine mandou aí, ó. Elaine maravilhosa, beijo pra você. Muitas vezes. Ela. Ah, que legal! Ela mandou aí, ó. Muitas vezes vamos perdendo o amor próprio e se cuidar fica difícil. Exatamente, a gente tem que estar olhando para isso sempre, cara, sempre. Porque são sinais, né, que a nossa vida e que o nosso corpo vai dando e que a gente tem que observar eles. Para não deixar, que nem a Raquel falou, chegar numa hora que já deu ruim, não dá mais para voltar atrás. Nos primeiros sinais, começou a perceber que você tá não dando ideia para o óbvio, não fazendo o que você sabe que é importante para tua vida estar saudável. Já liga teu alerta e começa a olhar para isso. Antes que dê uma merda irreversível, né? Pode falar palavrão que não, Gabi. Aqui pode. Meu público não está acostumado. Tá liberado, tá liberado. Tampa o ouvido, gente. Tampa o ouvido, tampa o ouvido. Tampa o ouvido, desculpa, Brasil. Letícia,
Dom Garcia, pessoal Mas só palavras fofas. conclui aí o que você estava falando. Ai, menina, a conversa vai rolando tanto que agora já tô com vontade de falar um monte de coisa. Ah, Peraí, o que já a gente tava estava falando de quando tem mais tempo de vida e eu tenho menos. minha Ah, gatinha. olá! Oi. Tudo bem? Então, como eu falei, eu tô com 44 anos e outro dia eu tava fazendo atividade física, tinha um cara lá de 64 anos. Ele já faz há um tempo, tal, a gente estava conversando, ele ficou um tempo sem fazer, porque tinha machucado o joelho, tal, faz atividade física na areia. E ele estava conversando com um cara lá sobre trabalho. Eu fiquei olhando para ele pensando, cara, esse homem tem 20 anos a mais do que eu. Você imagina se eu hoje começo a detonar o meu corpo, dormindo mal, sem tomar água, comendo mal. Como é que eu chego daqui a 20 anos com a idade dele e tô com energia para pular aqui 1 hora na areia, no sol, com, Não vai dar. com capacidade de trabalho? Eu quero isso para minha vida. Eu quero chegar na idade dele e estar fazendo isso daqui, pulando na areia, trabalhando, ajudando as pessoas, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento a médio e longo prazo. As pessoas da nossa faixa etária não têm mais, não vou dizer que é o direito, assim, já passamos da fase de um adolescente que pensa só naquele momento ali que eles estão vivendo, né? A gente precisa pensar mais para frente, sustentar o nosso corpo dessa forma, né? Isso é muito importante. É Uma uma coisa que coisa. Diga. a Elaine falou e que você comentou sobre essa questão do amor próprio, do autocuidado, a gente precisa aproveitar esse tempo de quarentena, né? Eu vi uma live da Kênia falando também sobre isso. A gente está passando muito tempo com a gente mesmo, né? E a gente precisa se observar cotidianamente, como a Elaine falou, que a gente perde o amor próprio. Muitas vezes você perde o amor próprio. Quando você vai procurar o amor próprio, ele está lá 10 anos atrás. Quando foi que eu comecei a me perder de mim? Quando foi que eu comecei a parar de olhar para mim? Quando que Foi você você. recebeu os sinais e você ignorou, né? Exatamente. Você não olha para você mesmo, né? Porque muitas pessoas trabalham demais. Eu não vou dizer por fuga, que eu acho essa palavra meio pesada, assim, não é bem uma fuga, mas a pessoa não se olha, a pessoa acorda, entra Vai no naquele automático, ritmo, Raquel, direto. chega à noite, já está cansada, exausta, toma um banho, joga na cama. Ela não para pensar sobre a vida dela, sobre as coisas que estão à volta dela, o relacionamento que ela tem com as pessoas de casa, se ela está se cuidando, se ela tem um tempo para ela. Para uma outra coisa Não do percebe desafio. nem que está se alimentando mal. Exatamente. Come sem perceber. Né? Por isso que um dia do desafio foi anotar todas as refeições que a pessoa fazia no dia e qual era o sentimento e a emoção ligada àquela refeição. Né? Porque às vezes a pessoa come porque ela Nem está sente o chateada, porque gosto, ela dependendo. Come exatamente correndo. come correndo, não tem prazer com a comida, aí fica constantemente querendo ter prazer com comida porque ela não teve nenhuma das refeições que ela fez à noite. Aí Ó, à a noite Lívia colocou aí, ó, e os dias vão passando. Exatamente. Vai os dias passando, e quando a pessoa vê, passou 10 anos. Raquel, meses usando. voltou. Oi, tô aqui, calma aí que minha bateria tá acabando. Opa, 2 lives seguidas não tem como sacar a bateria. Tá me ouvindo? tô te ouvindo agora. Então, assim, os dias vão passando. Aí ela botou aqui, a vida vai passando, né? Às Exatamente. vezes a pessoa vai se olhar. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela era magra e ela começou a engordar há 17 anos atrás. 17 anos atrás. Vou engordar. Uma pessoa que se casou com 48 quilos, tinha um peso habitual de 50 quilos, chegou a pesar quase 80. Então, Ó, as coisas foram acontecendo. Parece surreal. Mas 1 ano, 2 anos, 3 anos,
É porque a pessoa vai, tipo assim, ganhou 2 quilinhos num ano, no outro ganha 5, no outro ganha mais 2, e não vai olhando para isso, não vai se Exatamente. atentando. E Raquel, a gente tá chegando aqui já no finalzinho da nossa live, do nosso papo, e você comentou já, minha filha, voa, a hora passa. E você comentou dessa questão você deu várias dicas aí que já dá para a mulherada colocar em prática. E você comentou da questão da rotina. Você acha que o mais importante nos períodos conturbados, por mais que a pessoa, óbvio, né, o emocional esteja mexido, é meio complicado, a pessoa ela tem que se atentar à rotina, a planejar e seguir aquilo dali. Exatamente. Esse planejamento, né? A gente ter controle da situação dá segurança para gente. Por exemplo, quando eu almoço, eu já penso o que eu vou jantar. Não é Uhum. fome, é um planejamento. Se eu chegar agora à noite com fome, cansada, sem ninguém para fazer a comida para mim, e eu começar a Vai pensar, o pegar a que eu primeira vou coisa. comer? Exatamente. O que eu vou comer? Eu queria comer, sei lá, um frango. Mas o frango está congelado. Eu queria comer um macarrão de abobrinha. Não tem em casa. Então, na hora do almoço, eu já sei o que eu vou jantar. Até para Uhum. eu, emocionalmente, eu já me satisfazer com aquilo dali. E é óbvio que eu não vou pensar numa comida que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de frango grelhado. Eu como, mas eu não tenho prazer nenhum em comer aquilo. Se eu como frango grelhado, eu já fico pensando o que eu posso comer depois para ter prazer, porque aquilo dali não me deu prazer zero. Ó, Então, se eu vou comer um autoconhecimento frango. purinho. O quê? Autoconhecimento puro, porque as pessoas às vezes nem sabem o que elas não gostam. Eu não gosto. Eu não gosto de frango grelhado, assim, eu associo a uma coisa ruim, né? Uma história ruim da minha Aham. comida, então eu não gosto. Então, assim, se eu tenho frango grelhado para comer à noite, eu já penso assim, eu vou pegar esse frango grelhado, vou botar no forno com um molhinho de tomate. Já tô até salivando aqui pensando nisso. Um queijinho de búfala por cima, um manjericão, quer dizer, virou um parmegiana. Aí eu vou comer Aham. aquilo com salada, com aquele frango e tal. Ou então vou comer um peixe, vou comer um espaguete de abobrinha. Aí eu tenho que ver se tem abobrinha. Então, assim, a gente se programa e toma as atitudes que precisam ser tomadas, né, para que aquela programação aconteça. Não adianta eu pensar, vou comer isso, mas você tinha em casa? Não. E você comprou? Não. Então, como é que você vai comer? Então, são coisas Exatamente. básicas, né? É o básico do básico. É ter as coisas em O casa. contexto, o contexto geral, Raquel, é a gente não errar no óbvio, né? É Exatamente. a Não, gente, antes da gente querer mirabolar, dá aquele confere se você está fazendo o básico. é, Você está dormindo direito? Você está bebendo água? Você está se exercitando? Está comendo bem? Ok, olha para isso. Aí olhando para a alimentação, né, que é o que a gente está pensando agora. Você está escolhendo bem as tuas coisas, né, os teus alimentos? Você está planejando? Você está seguindo? Por quê? Não adianta também você planejar e não seguir, né? Aí tem muita gente que não se exatamente. obedece. Então, E faz o básico. outra coisa também, Gabi, importante é não ter culpa. Por exemplo, eu posso ter me programado para comer esse frango à noite. Aí meus Uhum. filhos falam, mãe, hoje eu posso pedir uma pizza? Aí eu falo, pode pedir a pizza. Aí quando a pizza chega, eu deixo meu frango de lado e como a pizza. Ok. Aí o que acontece muitas vezes? Se é uma quinta-feira, um exemplo. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, eu faço tudo errado, não tem jeito, eu não consigo me alimentar bem, eu vou deixar esse negócio para lá. Aí isso foi quinta, a pessoa na sexta come tudo errado, no sábado tudo errado, no domingo tudo errado, segunda-feira ela pensa em começar tudo de novo. Então, assim, comeu a pizza quinta-feira à noite, beleza, comeu a pizza, acabou, curte a pizza, fica feliz com aquela pizza. No dia seguinte, acorda e segue a vida. Na próxima refeição já volta pro eixo, né? Não fica, não chuta o balde do resto, né? Exatamente. Porque esse sentimento de culpa traz pra gente um sentimento de incapacidade
E se você não é capaz de fazer, você não vai nem se esforçar para fazer. É uma bola de neve, né, Raquel? Exatamente, com aquela repetição, assim, isso não dá para mim, eu já tentei um monte de vezes, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ter rotina, eu não consigo não sei o quê, e todo mundo consegue, é só querer fazer, Com né? certeza. E exatamente, assim, e ter prazer com a alimentação é muito importante, se permitir. Vai numa festa, comer o que está na festa, beleza, só não leva nada para casa para ficar a semana inteira comendo aqueles Isso doces também é fazer. equilíbrio, né, Raquel? Não é você ser 100% uma coisa nem 100% outra. É você ter uma coisa equilibrada, né? Não ter exagero para nenhum dos lados. Exatamente. Porque o desequilíbrio emocional te fragiliza e quanto mais Sim, frágil você tiver, menos firme você tem, você fica nas suas decisões. Né? Por exemplo, nesse caso da pizza, vamos supor que eu não decidi comer a pizza, eu não quero comer a pizza, eu prefiro comer o, o frango. Mas se eu não tiver essa firmeza, eu vou ficar, ai, mas eu não consigo fazer mesmo, né? Eu nunca consigo fazer, para que eu vou fazer isso? Aí os meus filhos, por exemplo, vão insistir para eu comer, porque eles sabem que eu não sou firme. Se eles oferecerem, sabem que eu falo assim, sim é sim, não é não, acabou, acabou. Mas ok. acontece muito isso também. Nossa, mas meu marido insistiu tanto, meus filhos ficaram, mãe, não acredito que você não vai comer. Meus É. amigos insistiram. Enfim, vira um E contexto. Raquel, eu Ficar até 3 horas comendo. na época que eu trabalhava com emagrecimento, eu falava muito isso. Às vezes a culpa engorda mais do que você ter comido o que você queria. É, Porque tem toda essa questão emocional envolvida e o estresse, a culpa liberam hormônios que não são legais, liberam hormônios que acumulam gordura e aí você fica nesse ciclo eterno. E eu costumava falar, Raquel, do ciclo de as pessoas nessas alimentações não equilibradas, né? Tipo, é, excessivas, extremistas, assim, né? Que é um extremo ou outro, você entra no ciclo. Proíbo comer tal coisa. Quando eu proíbo, mais eu quero. Quanto mais eu quero, na hora que eu for comer, eu vou comer 5 vezes mais do que se eu tivesse comido lá na hora que eu queria. Na hora que eu como 5 vezes mais, o meu nível de culpa é absurdo. Eu passo por uma culpa absurda. Da culpa absurda, eu vou e me proíbo de novo. E eu fico nesse looping. é, Proíbo, quero mais, quero mais, quero mais. Na hora que eu como 5 vezes mais, me sinto 1000 vezes culpada e me proíbo de novo. E você fica rodando nesse looping eternamente e não é uma coisa que funciona. Por isso que não é sustentável, né? Por isso que é tão importante a gente falar justamente da alimentação equilibrada. é. Não é uma coisa radical. E a alimentação, ela está presente na nossa vida todos os dias, o tempo inteiro. Não só para uma necessidade do corpo, mas também de uma necessidade social, porque os encontros sociais giram em torno de comida. Então você pensa o tempo inteiro, todos os dias, constantemente, você está carregando culpa em relação a uma coisa que está ligada ao seu cotidiano, que você não tem como fugir. Você hoje Exatamente. quarta-feira teve culpa em relação à sua alimentação, você vai dormir culpado com isso, sabendo que amanhã você vai acordar e você vai passar por tudo aquilo de novo. Então, você É. olha a angústia que gera a alimentação para a pessoa, o peso. Então, assim, é um ciclo muito ruim. Precisa ter equilíbrio, ter prazer, ter liberdade. Eu falo para os pacientes isso, assim. A gente vai trabalhar isso daí, a liberdade e o prazer. Por quê? Eu quero que Legal. você seja livre para escolher. Quando eu quiser comer uma pizza, eu vou comer. E tá tudo Tá certo. tudo E bem. quando eu disser que hoje não tem pizza, não tem pizza, não tem doce, Tá não tem tudo carne bem também. vermelha. E tá tudo bem. Então, assim, o que eu quero é que a pessoa tenha autorresponsabilidade e não diga assim, eu comi porque todo mundo insistiu. Não, você comeu porque você Você decidiu quis. comer. E tá tudo certo. É, Amanhã você decide não comer. Se você tira de você o poder de decisão da comida, isso fica péssimo em relação à comida e fica péssimo em relação a qualquer outra coisa. Você vai ver a sua família decidindo coisas por você. Aconteceu aí essa semana, uma pessoa me falou, eu fui chamada para trabalhar no hospital, tá 3 anos sem trabalhar,
Fui chamada para trabalhar. Raquel, eu comentei, o tempo estava acabando, acabou de aparecer aqui para mim que vão derrubar a gente em 20 segundos. Você é doida. Ai, corre! Mas Então, deixa eu aqui, te agradecer. Achei eu ótimo. que agradeço. Muito obrigada Nossa, por esse muito papo bom. super delícia. Espero que a mulherada aí coloque tudo em prática, essas dicas, observe isso tudo e a gente marca outra, beleza?